Nesse vídeo aqui eu quero falar com você de 3 suplementos muito importantes para evitar a perda de massa muscular ou até ajudar você a ganhar um pouco de massa muscular. São 3 suplementos que eu utilizo. E a gente sabe que depois dos 50 anos a gente tem um processo que vai perdendo massa muscular gradativamente. Então a gente perde a massa muscular, que na medicina a gente chama de sarcopenia, e a gente perde também a força muscular, que a gente chama de dinapenia. E tanto a sarcopenia, perda de massa muscular, quanto a perda de força muscular estão associadas a uma pior qualidade de vida, maior dependência da pessoa que está perdendo massa muscular ou perdendo força e também a um risco de morte muito maior. Então eu vou falar de 3 suplementos que eu utilizo que você pode falar com o seu nutricionista, com o seu médico para utilizar para evitar essa perda de massa muscular que ocorre com a idade. Mas antes de mais nada, eu só quero pedir uma coisa simples para você me ajudar a crescer esse canal e espalhar esse conteúdo de saúde. Eu quero que você curta aqui embaixo, tem um botãozinho que tem uma mãozinha para cima, você clica ali, você curte esse vídeo, mostrando para a plataforma que ele está hospedado, que é um conteúdo de qualidade que pode ajudar você na sua vida e ajudar também outras pessoas. E eu vou começar falando de um estudo muito interessante feito na cidade de Alcobaça, na Bahia. Eles pegaram 322 participantes e seguiram eles por algum tempo. E o que eles mediram nesses participantes? Eles mediram a força de empunhadura, a força a pressão de fechar a mão, né? Tem um mecanismo aqui, um equipamento que mede a pressão, quantos quilos eles têm de força na mão. E eles viram que os homens e as mulheres que tinham mais força eram aqueles que tinham uma menor chance de morrer, então viviam mais tempo. Esse corte foi praticamente em 27 quilos nos homens e 16 quilos de força nas mulheres. Então, muito importante a gente manter a massa muscular. E para a massa muscular, lembrar que o nosso músculo é composto praticamente de proteína e água, né? Fica água em volta da proteína e são várias proteínas que fazem a contração muscular. Então, para a gente ter proteína, a gente precisa de aminoácidos. Os aminoácidos são os tijolinhos, né, para fazer as proteínas, né? Vários aminoácidos enfileirados formam as proteínas. Então, a gente precisa de boas quantidades de proteína na dieta para a gente poder manter a massa muscular. Se estima que o mínimo de proteína que você precisa durante o seu dia é de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Então, se você tem 100 quilos, por exemplo, você precisa de 80 gramas de proteína. E lembrar que, por exemplo, eu comi um bife de 80 gramas, de 100 gramas, tem 100 gramas de proteína. Não é. É claro que o bife de carne, de boi ou bife de frango tem proteína, mas ele tem outras substâncias, como água, as gorduras. Então, num bife mais ou menos de 100 gramas, você vai encontrar em torno de 30 gramas de proteína, o que não é o suficiente, provavelmente, né, dependendo do seu peso, para você conseguir toda a proteína que você precisa no seu dia a dia, principalmente para não começar a perder massa muscular. E o primeiro suplemento que eu utilizo, que é muito importante para manter a massa muscular, é o Whey Protein. O que é o Whey Protein? O Whey Protein é conhecido como a proteína do soro do leite. Por que soro? Quando a gente muda o pH do leite, a gente faz aquela coalhada, né? Aquele coalho que fica no meio. Aquele coalho é praticamente a caseína. É um tipo de proteína do leite que, infelizmente, é inflamatório para o ser humano, principalmente a caseína A1 tem um potencial de inflamar o nosso intestino. E o que sobra quando tem aquela coalhada no leite, quando a gente mudou o pH, né, a questão do ácido básico do leite, é um líquido. E aquele líquido a gente chama de soro do leite. Soro porque é líquido. E existe a proteína do soro do leite, proteína naquele soro do leite, que é o Whey Protein. Então, a gente secando aquela água, a gente fica com vários tipos de proteína, que são as proteínas do soro do leite, que são uma excelente fonte de aminoácidos. Então, os estudos já mostraram que o consumo de Whey Protein, né, proteína do soro do leite, pode estimular o crescimento de massa muscular por dar todo tipo de aminoácido que o nosso músculo precisa para crescer. E se você não quer consumir, por exemplo, a lactose, que é o açúcar do leite, ou a gordura do leite, você pode utilizar, por exemplo, um Whey Protein isolado.
Lembrar que o concentrado ainda tem um pouco de gordura, um pouco de lactose. Agora, se você quer um de melhor qualidade, você pode utilizar o isolado, que já não tem nada de gordura, nada da lactose, que é um açúcar do leite que pode ser inflamatório também para o nosso corpo. Então, primeiro suplemento, whey protein. Segundo suplemento que você pode utilizar também para evitar a perda de massa muscular, ou até ganhar um pouco de massa muscular, né, se é seu objetivo, é a creatina. A creatina, ela é produzida a partir dos aminoácidos. Nosso corpo utiliza aminoácidos para produzir creatina, tanto no fígado quanto no rim. E essa creatina fica praticamente, 95% da nossa creatina, fica dentro dos nossos músculos. E no músculo é muito importante para gerar energia, para evitar a quebra da proteína, perda da proteína muscular. Ela estimula também a liberação, quando a gente ingere a creatina, de hormônios anabólicos, hormônios que estimulam o crescimento muscular, como por exemplo o IGF-1, que quando a gente consome creatina, ela estimula no fígado a produção de IGF-1, que é um hormônio que estimula o crescimento muscular. E ela também tem um perfil muito interessante de diminuir a miostatina. Miostatina é uma proteína que evita o crescimento muscular. É como se fosse um bloqueador do nosso crescimento muscular. E quando você utiliza a creatina, ela inibe, ela bloqueia o efeito da miostatina, deixando o nosso músculo crescer com mais facilidade. Então, o segundo suplemento que eu utilizo, e você pode conversar com o seu nutricionista, é a creatina para o crescimento de massa muscular. Muita gente fala dos efeitos colaterais, que é um suplemento perigoso, mas a creatina não é perigoso. Ele é um suplemento dos mais estudados na medicina esportiva e é muito seguro, inclusive tendo estudos já em creatina para crianças e também para idosos, para evitar doenças degenerativas do cérebro, como por exemplo o Alzheimer. Outro suplemento muito interessante, o terceiro suplemento que eu utilizo para ganho de massa muscular, é o HMB, hidroximetilbutirato. O que é o HMB? A gente falou que os aminoácidos são os bloquinhos para a construção das proteínas. E tem um aminoácido em essencial que é excelente para construir massa muscular. Esse aminoácido se chama leucina. A leucina é um aminoácido que a gente não produz no nosso corpo, então a gente tem que consumir na dieta. E as carnes, ou a proteína do soro do leite, né, proteínas animais, são ricas em leucina. E ela é excelente para a produção de massa muscular. A leucina estimula uma cadeia metabólica que vai levar ao aumento da musculatura, que a gente chama de mTOR. Então é uma cadeia, uma sequência de ações do nosso organismo, enzimática, que vai levar a um aumento de massa muscular. E acontece que a leucina, ela pode ser transformada em HMB, hidroximetilbutirato. E esse HMB também é um potente estimulador da mTOR, desse processo metabólico que vai levar a um aumento da sua massa muscular. Só que tem um problema. Embora ele seja até mais potente do que a leucina para levar ao aumento de massa muscular, apenas 5% de toda a leucina que você consome é transformada em HMB. Então, se você consome, por exemplo, 100 gramas de leucina, apenas 5 gramas de HMB vão ser produzidos a partir dessa leucina. Então, existe uma forma de você aumentar a sua ingestão de HMB, que é ingerindo diretamente através da forma de suplemento. Então, se você toma através de suplemento, você vai ter um estímulo do mTOR, né, dessa cadeia para ganhar massa muscular, até maior do que da própria leucina, que também é um excelente aminoácido para ganho de massa muscular. Então, os 3 suplementos são o whey protein, proteína do soro do leite, a creatina, que é feita a partir dos aminoácidos para dar potência à nossa musculatura, aumentar o volume, a força muscular, e também o HMB. Se você gosta de conteúdo de saúde, já peço para você se inscrever nesse canal, que aqui você vai ter muito conteúdo de saúde, e eu peço de coração para você também compartilhar esse conteúdo no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, para a gente poder alcançar mais pessoas com esse conteúdo sobre saúde, para você viver mais e viver melhor.